A paz de Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um episódio da Fé em Ação, nosso programa na TV A Sua Voz, graças ao Giba e a Samara que nos dá essa oportunidade. Muito obrigado por eles abrir essa plataforma para que nós pudéssemos falar da palavra de Deus. É maravilhoso que o Senhor tem edificado a vida daqueles que nos assistem e obrigado pela sua audiência aí. Compartilha com alguém, com um familiar. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Alcione Sordi está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Alcione. Opa, um prazer enorme estar aqui. Aleluia. Alegria. Para quem vai me conhecer a partir de agora, Alcione Sordi, eu sou o marido da Ivonete, o pai do Alex e da Alessandra. E é uma alegria imensa estar aqui para falar de Jesus, né? Empresário, pastor, falta adjetivos, né? Pra... líder, servo, o perete, escravo, é tudo, né, do Senhor Jesus. Tudo. Que lindo, cara. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, né? Que é da tua conversão, do teu chamado, do teu ministério, aquilo que o Senhor te carregou, que é cuidar hoje do ministério infantil, né? Que você está encarregado. Isso. Já tem uns 3 anos, né, Senhor? 3, 4 anos já, isso. Já que você já cuida das crianças da Missão Redime, né? Isso aí. Pra Mas glória de Deus. Vamos começar do início lá? Não, eu quero saber como você se converteu, né? Só antes, Alcione, eu sempre gosto de fundamentar, né? Como o programa é Fé em Ação, com um texto bíblico. Eu sempre gosto de ler um texto bíblico, né? Você falou que o texto que você ama e que faz muito sentido para sua conversão foi Joel 2, né? Uhum. E também do teu ministério hoje. Joel 2, 28? Isso. Então isso, tá, isso. Posso ler? Leia. Então você que tá em casa aí, acompanha Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, ó. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tem aí? Isso. Então tá bom. Glória a Deus. Isso aí. Que lindo. Então, Alcione, nós embasamos esse texto e você que está nos assistindo aí vai saber o porquê desse texto, né? Isso. Mas conta, cara, como é que foi sua conversão aí? Como você conheceu esse Cristo amado? Quantos anos? Fazem 11 anos já que eu conheço Jesus. Não é muita coisa, porque eu tenho 48. 38 fora da igreja e 11 na presença de Jesus. Mas um aprendizado muito bacana, Raul. E o começo ele é muito estranho, porque eu estava trabalhando e me deu uma amiga muito querida minha, me convidou para ir ver ela cantar. E eu falei, poxa, que oportunidade e tal. Mas era numa igreja de crente, né? E aquilo me soou estranho. Eu falei, o que eu vou fazer numa igreja de crente? O que eu tenho para fazer naquele lugar? Mas eu fui lá ver ela cantar. E realmente foi uma coisa diferente, porque quando você vai num lugar desse, a primeira coisa que te choca, que tu quer é não entrar naquele lugar e ser reconhecido. Deixei para ir mais tarde e quando eu chego na porta, a igreja estava completamente cheia. Eu paro na porta, 2 dos vizinhos de comércio meu estavam lá na igreja. E esses 2 caras me recebem, me colocam sentado, a gente vê o louvor. E um pastor que eu não sei o nome trouxe uma palavra que me chocou. Aquilo fez com que eu me preocupasse com uma das coisas que eu não havia pensado até aquele instante ali. Aquele homem de Deus, ele fala o seguinte, eu sou do Rio de Janeiro. E eu cuido de uma igreja em uma favela, e naquela favela onde tu tem os baile funk, onde tu tem o tráfico, onde tu tem tudo isso, meninos e meninas casam santos, meninas casam virgens, meninos casam puros, e aquilo me impactou. Porque eu tenho 2 filhos, né? E eu pensei, o que eu quero? E na época o meu filho tinha 6 e a minha filha tinha 4 anos. E isso me mexeu comigo, eu falei, o que eu espero para minha família? E eu pensei, pô, se na favela do Rio de Janeiro uma coisa dessa é possível, por que dentro da minha casa não é? E começa tudo comigo, né? Então não dependia de outra pessoa, ninguém podia colocar aquilo lá dentro, era minha obrigação como pai, como chefe de família, como cara que chamava a responsabilidade. E eu falei, eu quero isso dentro da minha casa. Só que não foi instantâneo, né? Não é de uma hora para outra. Decidi isso, descobri isso e foi. Sim. Levou um tempinho ali, saí, voltei pra vida. No outro dia você fala, mas não sei se é isso, tal. Dá uma abandonada. Uma ave de rapina querendo arrancar a semente. Exato, mas uma semente bem plantada com o coração. Acho que Deus, ele tem tudo, né? E ela germinou e me deu aquele desejo. Falei, não, eu quero voltar para aquele lugar.
E quando eu voltei para aquele lugar, não foi por causa dessa palavra, nem por causa dessa promessa. Foi por causa que eu queria ficar rico, eu tinha o sonho de prosperidade. E entrei lá com essa finalidade. E fiz aquilo que a maioria das pessoas fala, tinha uma campanha, eu entrei na campanha, peguei uma chavinha, 9 quinta-feiras para Vitória, é o meu testemunho de vida, eu vão ouvir muito falar dele ainda, né? E quando eu peguei aquilo e me comprometi em estar lá às 9 quintas-feiras, aquilo foi um mover diferente na minha vida. Por quê? Eu não consegui mais deixar de ir. Eu conheci o Jesus da chavinha. Não fui lá, eu fui por causa de uma campanha, mas o cara que me chamou lá pra dentro, o Jesus da chavinha, ele falou, vem cá, eu vou abrir portas através... Vou te mostrar o que significa tudo isso. Coisa linda. E aí eu segui, e aí me batizei, né? Me entreguei minha vida pra Cristo. Minha esposa não foi de início, levou 2 anos e pouco para ela se converter, foi o contrário, normalmente a mulher procura e o homem vai depois, e no meu caso foi o contrário, eu me batizei, me converti, já estava nos ministérios servindo, e ela olhando de fora, mas aí ela prestou atenção em uma coisa, eu não era mais o mesmo cara. Eu não era mais aquele cara perdido, já tinha um semblante diferente, uma forma de amar diferente, uma forma de tratar diferente. E eu fui descobrindo tudo isso na palavra. Cara, você falou do negócio. Eu lembro da Ivonete. Porque quando eu cheguei, já fazia uns 2, 3 anos que tinha se convertido, né? Em 2016. Isso. Eu me converti em 2014. Então. Eu me converti em 2015 e 2016 eu lembro que a Ivonete, ela começou... Isso. A aceitar, assim, mas ela sempre teve aquele vocês lá e eu aqui, né? A consagração era uma loucura, né? Essa coisa de jejum sempre foi uma loucura, né? E eu lembro que você testemunhava e tal, e crendo, né, na entrega dela, né, cara? E hoje é a nossa pastora lá, né? Sim. Mas é engraçado que o ambiente faz, né? Ela vinha pra ver, e esse vem e vê é um convite interessante. Você que tá em casa, vai e vê. Né? Venha e vê Jesus. E nesse lugar aí, ela foi, viu, entendeu que era o melhor e de repente entregou a vida para Jesus. E isso fez toda a diferença na questão familiar. Por que aquilo que me chamou a atenção no dia que eu entrei na igreja é interessante para a nossa vida hoje? O princípio família, o contexto família tem se perdido. E esse contexto família ter se perdido é a minha grande briga. Sabe, eu não consigo entender, eu fui criado numa família tradicional, naquele negócio, o pai, a mãe, os filhos, educação, respeito, todo esse processo. Para isso que nós lemos se cumprir, essa base tem que ser mantida. E o que mais tem sido feito nos últimos anos no mundo todo, atacado a família, tentado destruir a família, o ambiente familiar, quebrar uma quebra de protocolo, por exemplo, o pai deixar de ter autoridade, a mãe deixar de ter autoridade. Em muitos casos, no contexto atual, os filhos mandam desde pequenos nos pais. E a gente não queria isso para nossa casa. E qual que é a ordem? Quando eu entendo através da palavra que isso tinha que estabelecer um protocolo, tinha que estabelecer uma forma de viver, eu entrei nesse lugar e os meus filhos foram atrás. Os meus filhos tinham mais prazer em ir para a igreja do que, tipo assim, chegava no domingo, eles estavam vibrando para ir para a igreja. Que lindo, cara. E aquilo ali gerou em nós isso da palavra. De entender que os nossos filhos e filhas profetizariam. E eu pensei, meu Deus, mas isso é tão longe do mundo que eu vivia, mas é tão real no mundo que eu tenho vivido agora. Aleluia, cara. É muito doido. É muito doido. Posso continuar? Pode, fica à vontade. E nesse processo, a Ivonete se converte, a gente vai e o Senhor chama. E o Senhor chama nós para uma questão ministerial. Para uma questão assim de, olha, eu preciso de você num chamado específico. Sim. Por que o texto? Porque esse texto um dia ele explodiu no meu coração. Quando você vai falar aqui dos filhos e filhas terem visões, tem que lembrar que é um contexto hebraico, né? É muito antigo, né? E tem uma questão cultural interessante aqui. Como é que um filho profetiza? Como é que uma filha profetiza? O que é um filho para nós? O nosso nenezinho. Como é que ele vai profetizar? Da onde ele vai profetizar? No contexto histórico, isso aqui acontece porque os filhos judeus, eles chegavam a amamentar até os 7 anos de idade. Nossa, eles já eram grandes quando ainda a mãe amamentava eles. E nesse processo, eles tinham como profetizar porque eles já tinham conhecimento daquilo. Eles conheciam o Deus deles, mas eles não estavam nesse lugar. Porque aqui vai falar sobre o derramar do Espírito sobre eles. E o Espírito Santo ia usar essas crianças para profetizar.
E isso me encucava, porque a gente não enxergava isso na nossa frente. As crianças que nós vivíamos ao nosso redor eram tudo encapetada. E geralmente é o sinônimo que se usa pra criança, né? Atentada. Atentada. Eu já repreendo logo, né? Tá repreendida, abençoada. Exatamente esse lugar aí. Fala, como uma criança vai falar de Deus, vai falar da parte do Senhor, que o profeta fala da parte do Senhor, né? E quando entra nesse contexto, eu falei, poxa, nós não estamos vivendo isso, nós não estamos vendo isso. E quando o Senhor chamou a gente para entrar no ministério infantil, né, a gente tem lá o David e a Zosi, né, a Zosi, mas eles são pastores com a gente, né, a gente cuida do ministério infantil lá, e a gente conversava, nós precisamos entrar nesse lugar. Se nós quisermos ver as nossas crianças profetizando, elas têm que conhecer o Deus da palavra. E aí esse chamado ele é muito evidente quando no primeiro culto ali nós quebramos aquele negócio das crianças irem até a igreja para serem ministradas com desenhos e pintar uma coisa, se distrair, se divertir. Não, eles vêm aqui para aprender de Jesus. Aleluia. E nesse aprender de Jesus a gente desenvolveu um culto específico voltado para a criança. Esse voltado para a criança é o seguinte, não é a criança vai até a igreja junto com o pai e com a mãe, como a maioria das igrejas tem, né? Vai junto, aí tem a salinha, eles são separados do pai e da mãe, o pai e a mãe prestam atenção no culto em si, e as crianças, elas vão ter uma ministração para elas. Paralela, né? Isso, durante o culto. A gente fez diferente, nós pegamos um dia da semana, separamos e falamos, vamos aqui, nós vamos ter um culto das crianças para o Senhor. E é lindo, cara. E é lindo o que acontece naquele lugar. Porque as crianças vêm com a perspectiva, e é divertido, porque a gente faz, tem todo um cronograma, né? A ideia do louvor, toda a organização de um culto. Eles entram, a gente adora o Senhor dançando. Depois eles passam, a gente tem um tempo de oração, onde todo mundo ajoelha, onde todo mundo busca a presença do Senhor, busca a presença do Espírito Santo naquele ambiente. Há um derramar, exemplo bem fresquinho, nós tivemos o culto na terça, antes de ontem, né? Sim. E uma menina veio pela primeira vez. E foi tão louco que ela sentou ali e ela não entende o contexto do que está acontecendo. Mas era tão real a presença do Senhor que ela começa a chorar e ela não consegue conter o choro. Teve um encontro. E aquilo foi muito... Ela não sabia o que ela estava... Porque você olhava no olho dela, ela chorava sem saber por que chorava. Sabe? E isso foi recente, mas muitas, inúmeras vezes isso aconteceu. E nesse processo, nós vamos lá, pegamos a ideia do louvor com dança, vamos para a oração. Depois da oração, ao ministrar da palavra. Por um tempo a gente separou por idade, né? Porque cada um, como na escola, sabe? Tem um nível de leitura, um nível de entendimento, até o culto ele é dos 6 aos 13 anos. Então, nesse período de culto, eles são tratados cada um na sua idade. Nesse processo, esse ano a gente fez um pouquinho diferente, que a gente acabou trazendo para dentro um conhecimento da palavra que a maioria dos adultos não tem. A gente pegou os profetas menores, por exemplo, nós vemos Joel, né? Os profetas menores todos e passamos cada um, quem foi, como ouvia Deus, qual foi o seu ministério. Crianças de 6 a 13 anos. Nossa, e é profundo demais. Transformação, sabe? O que tu vai falar em casa do que tu aprendeu? Não, isso é incrível. Isso é assim, eu tenho um contraturno escolar, né? Ao Java Kids. E o ano passado nós fizemos a Bíblia inteira em um ano. Esse ano nós estamos conseguindo fazer de novo. Cara, e quando você chega, aí às vezes aí você vê as crianças, né? Chega no pai, você sabe quem foi Jeroboão? Boa. Daí isso faz, mas quem que é esse, né? Tipo, não sabe o contexto nem de Noé daqui a pouco, né? Não. E as crianças sugam, cara. Elas são uma esponja, né, mano? E eu sempre falo, ou você dá aquilo que vai edificar elas, transformar elas, o caráter, a mentalidade, e até num futuro próximo elas ter aonde se escorar, por exemplo. Cara, a gente tá tendo uma geração vazia hoje, né? Uma geração que é tudo muito rápido, tudo muito prático, tudo muito líquido, e não tem nada sólido nessa geração aí, isso cara. Aí. E aí eles não vão ter onde escorar, mano. Porque vai chegar uma juventude, vai vir tribulações, o sol e a chuva vai vir, sabe? Vai dar contra a casa. Isso. E essa casa, ela tá firme, tá sólida, tá construída sobre a rocha,
ou esse jovem vai cair na depressão, na ansiedade, num suicídio aí daqui a pouco, porque não tem uma esperança, porque a palavra de Deus, ela nos traz esperança, cara. Sim, com Entende? certeza. O Senhor Jesus, isso que nós estamos ensinando, traz esperança para as crianças, num futuro, porque elas vão encontrar com elas, né? Elas vão se encontrar no futuro e vão pensar, poxa, mas lá no passado eu aprendi sobre isso, e me disseram que Jesus teve um encontro com um profeta, e eu tive um encontro também com Jesus num tempo. E mudou a vida daquele profeta. Então esse Jesus também pode mudar a minha vida, cara. Esse Deus pode me mudar, pode me transformar. Eu não preciso viver assim, porque ele tem uma paz, ele tem uma alegria, ele pode... cara, isso faz toda a diferença. É surreal. Isso que tu está dizendo, quando nós começamos essa parte do culto infantil, tem uma irmã que frequenta a igreja e ela mandou para mim, no particular, ela mandou o seguinte, ela falou, Alcione, isso que vocês vão fazer é muito importante. E eu vou te falar por quê. Quando eu era pequenininha, lá no interior, nós íamos na EBD, Escola Bíblica Dominical. E até hoje, quando algumas coisas me vêm, eu lembro da minha professora da EBD. E ela doutrina a minha vida até hoje. E já é mãe de filhos, e o filho já frequenta o culto Kids, sabe? E a gente entendeu esse compromisso. Isso que tu tá falando é muito louco, porque que nem, por exemplo, não são todos cristãos. Não. Os pais, alguns... A maioria das crianças que vão lá também não é. Os pais, alguns querem um tempinho de folga, ele fala, tem o culto Kids lá, um ambiente seguro, bacana, ele vai lá. Nós ficamos muito felizes, porque eles saem dali assim, vibrando. Vem a primeira vez, é uma guerra, tem que trazer de novo. Porque as crianças gostam do ambiente. Sim, tem uma criança, inclusive, que vai na Aljava lá. Os pais, eles não frequentam a igreja e toda terça ele tá lá, né? Aí? no culto Kids na igreja, cara. Isso é lindo, né? Porque ele já aprende ali na Aljava e ele, cara, ele tem uma sede, mano. Sim. E ele conversa com os amigos para os amigos também irem, sabe? Porque ele gosta, sabe? Então, e ele faz um mês e meio que ele começou a ir, sabe? Então é maravilhoso, cara, o que Deus faz na vida das crianças, mas os pais precisam submeter a isso, né, cara? O evangelismo infantil, ele é muito mais efetivo do que o evangelismo adulto. Nós tínhamos o caso da Sarinha, ela trouxe a sala inteira dela. De uma por vez, ela foi trazendo. Sim. A sala toda ela trouxe. A Sara do Murilo, né? Ela trouxe a galera inteira ali. Se vão ficar ou não vão ficar, todos gostaram, mas daí o pai começa a enfrentar tem aquela gestão da família. Aquele não é isso que eu quero que você quer pra sua vida, não é e tal. Mas ela trouxe todos. E algumas ficaram, continuam com a gente até hoje. E é bacana porque é um aprendizado daquilo que tu também falou ali a respeito de solidificar a nossa fé como autoafirmação. Porque, por exemplo, nós temos vários casos de pais que chegam até lá, chamam a Zózima, o David, a Ivonete, a gente viu, olha, minha filha... ela tá passando por um processo na escola difícil, ou pais, viu, eu tô com dificuldade pra como eu educo, ele tá birento, e a gente, por não só estar no ministério, a gente busca informação sobre o que eles estão pensando, qual fase estão vivendo. Fomos pais, eu tenho um filho de 16, já passou por essa fase, uma filha de 14, acabou de sair dessa fase, eu tô enfrentando outros desafios, mas esse processo ali, todos a gente já passou. E nada como deixar a criança ser criança na medida que tu coloque regras pra ela, né? Limites, só que aí é limite, e aí a criança chega lá ouvindo tudo que os amiguinhos falam. Hoje não são mais nem os amiguinhos que falam. Hoje quem fala, nem mesmo tu falou ali, quem fala com as crianças é o próprio celular. Hoje em dia todas têm. A gente tira o celular lá, elimina daquele ambiente, daquele momento, exatamente para que se foque na palavra. Então o que acontece? Eles são doutrinados pelo celular. Aí são doutrinados, como o caso de uma mãe que chamou a gente, minha filha tá pensando em se cortar, tava comprando uns negócios, minha filha tá vendo isso no celular, o que eu faço? E a gente traz uma palavra, pega a própria palavra e fala, olha, Jesus é alegria, Jesus é vida, Jesus é esperança. E elas se apegam nisso, né? É isso, porque é o melhor canteiro para semear, né? Não, é verdade. Eu digo assim, você falou dessa questão do celular, tem uma criança que nós estamos convivendo perto dela hoje, e a vida dela era isso, cara, porque ela tinha essa ausência familiar e presença do smartphone, né? Então, a família, por não conseguir dar atenção, soltava o celular na mão dela, né? Cara, ela ficava muito no celular, as noites inteiras, assim, no celular ali, sabe? Utilizando ele, né?
E aí nós, né, tiramos isso, né? Nós acolhemos essa criança e nós tiramos o celular, né? Quando ela veio morar com a gente, e nós não deixamos mais ela ter acesso ao celular, porque é muito perigoso, mano. Sim, Não vou nem entrar, vamos primeiro encerrar essa parte aqui. Ontem buscamos o boletim dela na escola. Cara, aumentou 1,5 ponto, porque a média dela era 7. Nossa. 1,5 ponto e 2 em todas as matérias, cara. Tu entende? 3 meses só. 3 meses. Resultado. Um trimestre, né? Ela tem 3 trimestres. Aumentou 1,5 ponto e 2 em todas as matérias. E nós nem pegamos pesado na parte de escola, assim, porque a professora disse que ela sempre foi esforçada e tal. Agora, para esse próximo trimestre, nós colocamos um prêmio, né? Se atingir o 9 e 10, né? Sim. Então já ficou animado, né? Por quê? Porque a perspectiva mudou, mano. Sim. É uma criança que hoje é criativa. Agora, nesse mês das crianças, cara, cabelo maluco, todas essas paradas, quer participar, quer fazer, é criativo, sabe? Quer ajudar nas tarefas de casa. Muda tudo, mano. Muda tudo, cara. A vida familiar, uma criança que pertence à família e não pertence a uma rede social. Uma criança pertencente à família, sabe? Passa tempo com a família, brinca, anda de bicicleta. Cara, super saudável, mano. Super saudável. Isso é assim, a gente sai um pouco do ambiente de igreja e o ambiente de casa, né? Essas regras, quando você vai ver uma criança, a gente percebe, você mexe com criança, a gente também, né? Então, tu percebe quando uma criança tem a presença dos pais e quando ela não tem a presença dos pais. A gente, às vezes, trabalha o dia todo, chega cansado, e eu tô numa fase diferente. Os meus filhos hoje, eles já vão um para um quarto, outro pro outro, e eu vou lá incomodar eles nos quartos. Eu não quero nem saber. Vou lá e vejo se tá bem, e ainda sou aquele cara... A vida foi assim, mas o resultado também é assim. Eu, graças a Deus, eu não tenho problemas com os meus filhos. Mas o que acontece? A presença, ela sempre foi muito importante. É ela que fez essa doutrinação. Porque qualquer problema que eles têm, o primeiro amigo, o primeiro contato, o cara que tá aberto a receber o dia ruim, o dia mal, a parte triste, quando não tá dando certo, quando a nota não tá legal, quando... A primeira pessoa que ele vai confidenciar, o que ela vem confidenciar sou eu. Eles não têm medo de chegar pro pai e falar, meu pai vai me matar. Essa frase até pode sair, mas eles vêm com a cabeça baixa e falam, pai, eu tenho um negócio pra te contar. E aí, aquele negócio pra me contar, a minha reação fala muito a esse respeito. Se eu reajo agressivamente, automaticamente, aí eu primeiro filtro, paro, com muita vontade, reagir, espero, baixou a poeira, daí depois eu falo, opa, peraí, vamos entrar, porquê do porquê. Porque tudo é causa e consequência. Mas o princípio básico é eu tenho pra onde fugir. O que falta na criança hoje é não ter pra quem fugir. Eles vêm lá pra dentro, por exemplo, da igreja ou da escola, pode ver, eles vão se agarrar no professor, no pastor e falar, viu, lá em casa tá acontecendo isso, eles são carinhosos com a gente na rua. Eu lembrei de uma agora. A criança, ela perdeu o dente, né? O dente saiu, né? E aí, nas famílias, tem muito aquela crença da fada do dente, né? Que eles querem ter todo esse tradicionalismo, né? Cultural. Né? E aí, a criança veio falar assim, tio Raul... Minha mãe tá brava comigo e com vocês também. Eu falei, mas o que eu fiz, né? Não fiz nada. Não, é que eu falei com ela que não adianta botar meu dente debaixo do travesseiro, que eu não acredito nessas coisas. Aí não, né? Eu não acredito nessas coisas. E ela, eu falei, mãe, não adianta, eu não acredito, não existe isso. E ela querendo me enganar, você acredita? A mãe quer ter uma... a mãe quer que elas querem. É cultural, né? Cultural. E aí eu falo, não, Laura, mas mesmo que tu saiba que é mentira, dá uma moral, dá uma chance. Pega, mãe, que né? legal. Olha, eu ensino. Não, Jesus, olha, só por Deus, né, cara? E eu nem sabia, né? A gente nem tinha tocado no assunto nada, mas acho que a convivência, ou ela deve ter ouvido outros momentos, né? Porque eu até chamei os professores e falei, bom, aconteceu isso. Não, mas nós não falamos nada, né? Tipo, nós nem tocamos esse assunto, né? Mas eu acho que talvez nós tocamos isso em outros anos, né? O ano passado, por exemplo, que ela vinha o ano passado, e estava vivo nela, né, cara? Então, a criança, mano, ela... É que culturalmente tu quebra bastante coisas, né? Que a palavra não traz. Fala, isso aqui não existe e tal, e a criança guarda. Mas o que eu sempre falo com os pais, mano, é os relacionamentos baseados na verdade, sabe? Porque daí você, cara, no futuro próximo tu vai frustrar ela. Porque daí quando ela souber que tudo isso que você tá fazendo aí, esse rolo todo é mentira, cara, tu vai gerar uma frustração nela.
Então, em vez de gerar uma frustração hoje, cara, planta a verdade. Tu entendeu? Porque, cara, chegar a 10 anos, 12 anos, tu me enganou 12 anos dizendo que o Papai Noel era verdade? É verdade, é isso aí. Tu me enganou 12 anos, cara. Isso é um engano, né? E aí aquela referência de verdade já começa a ficar duvidosa. Daí o coelhinho da Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. Não é. Então, tu entende como fica meio duvidoso assim? E eu fiz um curso de adoção, cara. E aí tinha a equipe do Estado, o juiz, a galera toda reunida, e eles falaram uma frase, eles falaram assim, ó, toda relação tem que ser baseada na verdade. Você não precisa omitir a história das crianças que você adota, e nem omitir os seus objetivos, os seus desejos, o seu carinho, o seu amor por ela. Entende? Porque até na parte da adoção, né, eles falam que tem essa parte de omitir que a criança foi adotada, né? Então, eles falam sobre a relação baseada na verdade. Entender o momento certo de contar as coisas, né? Mas sempre ter a verdade como base de tudo, né, cara? Porque daí você não sofre danos depois, entendeu? Então isso é maravilhoso. Até o Estado pregando pra gente. Não, mas tem uma coisa que a gente, por exemplo, nós temos uma sina pra carregar, né? Tanto eu quanto você, né? Os filhos do pastor, né? Tá louco. Os filhos do pastor é um problema, né? A gente vê. Tipo assim, é uma história que vem sendo construída, talvez por pastores que não fizeram isso que a gente tá procurando fazer. É verdade. Porque a gente muda uma cultura pelo exemplo, né? Então o que acontece ali? Os filhos do pastor têm isso. Mas eu nem sempre fui pastor. Então eu tenho 37 anos de vida fora da igreja. E quando eu vou contar as coisas pros meus filhos, eu olho pra bagunça que tá acontecendo, meu menino tem 16 anos, né? Como é que eu chego pra ele e vou lá inventar uma história sobre... Eu tenho que ser realista. Eu falo, viu, a verdade daquele lugar é essa. É essa, se tu usar isso, vai dar isso. Vai dar isso e não tem, ó. A mesma coisa, teu pai nunca foi santo, né? Ele teve uma vida fora, que era a vida desse povo. Então, você não julga eles, mas você entende que isso pro seu pai trouxe consequências. Então, nesse caso, se você entrar, também vai trazer consequências. É muito mais fácil isso mesmo de tu falar com a verdade. Eu sei o que acontece lá. Eu sei como acaba os bailão. Eu sei como é que termina aquela festa de família bonita que começou e aí foi pra cachaçada e acabou em treta, né? Então, por que a gente evita certas coisas? Isso não é nada saudável. Né? Porque não é nada saudável. E exatamente como é que a gente cura isso? Com exemplo. Filho, ó, eu tô te dizendo porque eu vivi. Né? Aí outra, como todo o processo é pautado na verdade, ele vai entendendo, meu pai nunca mentiu pra mim. E aí tu tem um problema. Por exemplo, eu tenho uma vida em São Paulo de 20 anos, que eu trabalhei em restaurante lá. E foi trevas, né? Foi treva, foi misericórdia. Tem coisas que até Deus duvida, né? Mas foi todo um processo de remissão, né? E com o Senhor ali sendo curado, talhado, porque a conversão, ela não é não é do dia pra noite. Não é milagre. Aquilo que necessita milagre, Deus faz milagre. Aquilo que necessita processo é com a gente, né? Então, nesse processo ali, eu, trabalhei e, graças ao Senhor, a gente passou por isso. E o que eu falo pra eles é, filho, olha, não se escandaliza com o mundo, porque eu não posso te contar todas as minhas histórias, mas eu sou verdadeiro contigo. Eu nem sempre fui bom. O que você me vê como um pai, porque a referência de um pai bom, de um marido presente, de um cara que briga pela casa, pela família, de um cara que prega a palavra e vive a palavra que prega, tanto pro meu filho quanto pra minha filha, pra eles é uma verdade. E aí esse é o crivo que a gente espera quando eles pensam, eu vou casar, que a esposa ou o marido sejam parecidos com o que o pai e a mãe foram, né? E qual que é o problema nosso quando a gente fala de criança hoje? Elas vêm de casa, elas estão sendo criadas, na maioria, e aí é sem margem de erro, em lares totalmente destruídos. Nós temos muito poucos que se mantêm, e quando se mantém é muito aparente para a sociedade, mas dentro da casa é um caos. Tá louco. Nós convivemos com isso, de pessoas que você aparentemente julga idôneas, nossa, que coisa bonita. Que família linda. Que família linda, mas lá passou um tempo, vem um processo à tona que era bem íntimo e ele fala, poxa, mas eu me inspirava
né? Então é um desespero bíblico que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para nossa geração, para transformar a vida de uma família de crianças, para levar elas a esse lugar da palavra se cumprir, onde elas vão profetizar, elas têm que conhecer alguém que segue Cristo. Elas têm que ter por referência pessoas que, além de pregar a palavra, vivem a palavra que pregam. Quando tu entra lá no Culto Kids, tu tem pessoas lá trabalhando que a gente tem um cuidado, fala: gente, pelo amor de Deus, ninguém tá livre de cair, mas esforcem-se. Vigia. Né? Vigia. Não deixa acontecer, porque essas crianças, elas vão estar olhando para nós. Tá olhando. E o negócio é tão louco esses dias, quando você olha, a gente, tipo, tu tá dirigindo na rua, né, e eu passo ali no lado do Dom, eu tô indo pra casa com o vidro aberto, e tinha, acho que uns 5 ou 6 que vão no Kids, tudo ali na parte de fora, né? E um deles me viu no carro com o vidro aberto e começou: ô pastor! E você olha e fala: tá, paz do Senhor, e grita lá, sabe? Aquele ambiente assim de tu ser reconhecido. Aí o que eu tô fazendo ali fora? Tô xingando um outro motorista, a criança pega, pô, aquele cara ali é meu pastor, eu gostava tanto dele. Brigou com não sei quem, né? Não dá. Então, a responsabilidade com a palavra. A gente vai chegar numa geração, nunca na história, isso é uma coisa que eu estudei, peguei alguns dados, nunca na história crianças foram tão usadas por Deus que nem estão sendo nesse tempo. A Bíblia não tem relato de uma criança profetizando. Tu vai ter Samuel ouvindo Deus e falando de Deus, mas efetivamente batizadas pelo Espírito Santo, tendo todo o mover do Espírito Santo, mas ultimamente o que tá nas nossas consagrações, elas pegam o microfone, cara, saem, profetizam profundidades. Eu anoto, eu tenho anotado. Eu me desmancho, cara. Eu choro por causa daquilo, porque é a palavra se cumprindo. E aí, quando você olha o pastor Alcione, ele tem uma meta de vida. Minha meta de vida é essa palavra se cumprir. Ver as crianças profetizando. E assim, tem uma frase aqui que é anterior a isso. Ela vai dizer que no fim dos tempos, nos últimos dias, e é a nossa época, é o nosso tempo. É o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. A desconstrução da família. Nós brigamos para ter família. Guerras e rumores de guerras. Todo esse processo. Mas as nossas Toda a parte contrária está acontecendo. Tá acontecendo. Mas a parte ativa e positiva também está acontecendo. Isso. As nossas crianças, elas estão chegando em casa com palavra de Deus. Que nem tu falou de nomes estranhos, Sofonias, Ageu, Naum, eles chegam em casa falando sobre esses caras, e a família, ela vai, legal, o que ele fez? Ele profetizou, falou da parte de Deus isso, o povo era ruim, ele falou mal, o povo era bom, ele orou pra que... Cara, isso é louco, Alcione, porque a gente tem lá aquela criança que nós acolhemos, né, cara, ela quer ler a Bíblia toda hora, mano. Ontem, antes de dormir, tio, me discipula hoje. Que massa, cara. Não, é loucura, mano. Tio, me discipula hoje. Então, assim, a minha esposa também, né, ensina eles e tal. E, cara, é muito profundo, mano. Muito profundo. E se a gente perder o time, perder isso, porque é muito sério, né? É muito sério. Talvez Deus tenha uma obra muito grandiosa na vida dos nossos filhos, cara. Talvez você que tá assistindo a gente aí, Deus tem um propósito na vida do teu filho. Deus chamou ele. E você tá querendo que ele seja policial. Exatamente. Né? Você quer que ele vá pra Europa fazer intercâmbio, né? E Deus querendo que ele vá pra Europa ser missionário. Isso, exato, né, cara? E às vezes a gente tá limitando a obra de Deus na vida dos nossos filhos por causa de um tradicionalismo nojento, né? De uma ideia e condição nojenta, né? Que nós criamos acerca daqueles que não são nossos. Nossos filhos são de Deus, cara. Sim, isso. Os filhos são herança do Senhor, né? Salmo 127. Então, nós precisamos ter isso em mente, cara. Tu vê que Joel profetiza lá, e Pedro vai falar isso aí lá em Atos 2. E quando Pedro fala, estava acontecendo para aquele povo um mover sobrenatural. Esse mover, ele só não acontece mais, às vezes, porque a gente limita ele de acontecer. Porque o que acontece? A crença, a cultura, eu travo aquilo que o Senhor quer fazer. Vai pegar isso que tu disse com relação às crianças? É exatamente isso. Olha, eu tenho um projeto pro meu filho. E isso, agora eu falo da minha casa de novo, né? Olha, o Alex vai fazer 16 anos, ano que vem ele se forma. E aí eu tenho que parar e falar, pô, cheguei até aqui, e agora?
Para onde ele vai? Nós oramos, falou, Senhor, dá uma direção libera para ele aí. É um adorador, é um ministro de louvor, mas é para esse tempo, não é para esse tempo. E esse buscar em Deus, Alex, você que está queimando o coração, pai, nós estamos falando sobre fazer direito, essas coisas ali. Então é todo um processo de ensino, de estudo, mas há uma proximidade familiar em tudo que ele vai fazer. E isso não começou quando ele tinha 16 anos. Começou quando ele nasceu, né? Tem uma quebra ali no meio, mas há um despertar, porque a gente não tinha Cristo, e a parte antes de Cristo, ela é aquilo que nós estudamos ontem, né? É uma parte escura ali, uma parte antes de Cristo, ela era bem complexa. Caos, trevas, nada. Aí Cristo entra e começa a pôr em ordem as coisas. E quando ele põe em ordem, as coisas de Deus são organizadas. E aí sim, aí não é a nossa cultura que vale, é a cultura do reino, é a cultura do céu, é a forma que ele quer fazer. E aí a gente chega, conversa, filho, e aí, vamos pra onde? O que tu pensa em fazer? Nesse mesmo lugar eu tenho uma filha de 14 anos, que é um contraponto, o menino da menina. A gente fala, criar filhos, criar menino é uma coisa, criar menina é outra coisa. Tô tendo uma experiência, vamos profetizar a contrária, daqui a pouco vem um menino por lá também, né? E nesse sentido ali, são formas diferentes de pensar, em tempos diferentes dentro de casa. Então o cara que tem um adolescente em casa aí, eu não sei o que fazer, de verdade, não tem um manual, mas uma das coisas que eu percebi, tu vai no quarto da minha filha à noite, ela sempre antes de dormir tá com a Bíblia no colo, grifando alguma coisa, lendo palavra. O Alex, ele não sai da cama, ele levanta, a Bíblia tá do lado, é aquele envolvido na palavra, envolvido no que Cristo tá fazendo, participando do que a igreja tá vivendo. E aí se estabelece uma nova cultura. Eu tenho uma guerra, né? Eu tenho uma guerra particular com uma data que acontece no dia 31 de outubro. Nós teremos, lá você que é de Maravilha e região aí, nós teremos uma festa das luzes e de vida. Aleluia. Lá em Maravilha, nós vamos fazer, o Java vai fazer uma festa da luz, cara. Aleluia. Para as crianças. Glória a Deus. Vou mandar lá para você divulgar essa festa aí. No dia 31, em vez das crianças sair procurar doce e balinha vestido de bruxa, vamos lá, se vestir de Jesus e anjo. Não, é exatamente isso, e porque brincar e se alegrar, tocar louvor. É uma guerra pessoal, Raul, é uma guerra pessoal, porque o que acontece? O que tem de bom em sangue? O que tem de bom na escuridão, nas trevas, nas bruxas, sabe? Tem no demônio, sabe? É uma contracultura, é uma coisa tão ruim, e é uma briga particular minha. Por quê? Porque a gente vê a influência. As crianças mais pequenas, elas acham bacana a bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Sim. Mas o que acontece? Tem todo um ritual por trás da bruxinha bonitinha. Tem uma consagração ali. E isso tem um processo, e isso aqui não é vocês são religiosos, tapados. Não, é psicologia aplicada. É só você estudar o que desenvolve na mente da criança. É tudo preto, tudo escuro, tudo naquele lugar onde não tem cor, não tem vida, né? E aí o que a gente faz? A gente busca, principalmente nesse mês de outubro, que é o mês da criança, que é um mês alegre, nós finalizamos eles falando sobre o Espírito Santo, sobre luz, sobre... Isso é bonito aqui, mano, na nossa região. No sul do Brasil, né? Aqui no Oeste Catarinense. Cara, mas no Sudeste, mano, os adolescentes saem a apedrejar a casa, mano. Sim. Se tu não der doce, eles dão um tiro na sua janela. Então, tipo assim, legal pra nós aqui, nossa cultura, né? Nossas crianças são queridas, né? Mas quando eu era adolescente, mano, o pau quebrava. Eu não tinha Jesus. Então, cara, tu acha que tinha coisa boa em Festa das Trevas? O nome já diz, né? Travessura, né? Então você não vai me dar doce. Mas olha, deixa eu piorar isso então um pouco, porque nós não fazíamos isso aqui. Vou exagerar, uns 10 anos atrás, praticamente não se falava nisso aqui, na nossa região. Não tinha. E começou a ter e começou a crescer. As escolas começaram a fazer isso. E abraçar a ideia e trabalhar a ideia, e aquilo começou a crescer, dos alunos terem festas de Halloween, tem todo aquele processo. Em Maravilha nunca tinha acontecido ninguém mexer com nada. No ano passado, vasos quebrados, casas sujas de barro. Então tá chegando aqui esse problema. Então, qual que é o benefício? O que eu estou ensinando? Porque Meu filho, né? E tem pai que quer que os filhos vão, maqueia eles e tudo, né? Isso. Mas aí qual que é o problema? A criança não sabe. A criança não tem discernimento, ela acha legal. Ela acha bacana. E o problema, onde é que eu quebro isso? Eu não quebro na criança.
eu quebro no pai, porque a responsabilidade sempre vai ser nossa. Não, e assim, o ano passado, criança de 6 anos, 7, 8, 3 criancinhas, imagina, cara, caminhando na rua, vestido de bruxa, e aí, em contrapartida, tu vai encontrar adolescente, abusadores daqui a pouco, pessoas más. Sim. Instruindo essas crianças, daqui a pouco, né, agredindo, machucando, abusando delas, né? Então isso é muito sério, cara. As pessoas precisam olhar pra essas coisas. Né? Isso, quando a gente fala, por exemplo, estamos falando de ministério infantil, de crianças, de um cuidado com elas, são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. São pequenas informações que são dadas, tudo é semente. Né? Tudo é semente. Algumas são boas e tem sementes ruins. E vai nascer o isso. E vai nascer o ruim, isso não vai ter jeito. Aquilo vai germinar dentro dela e às vezes são coisas irreversíveis. Sim. Ou que vai ter que tratar, ou talvez lá na frente alguém vai acordar pra vida, poxa, mas lá atrás é a minha criação, né? Quando eu lá era pequeno me ensinaram que tomar espuma da cerveja era bacana e eu tomei espuma da cerveja. A vida inteira, né? E até fui tomando espuma Jesus. da cerveja e teve um ponto que a espuma me tomava. E aí o que acontece? Esse loucura, processo ali foi onde é que gerou? Lá na infância. Então, quando eu olho para as crianças de hoje, dos nossos dias, é um chamado à responsabilidade paterna. É um chamado à responsabilidade de mãe e de pai. Tipo, eu fico muito triste quando hoje eu escuto falar sobre um divórcio, sobre uma separação de pais com filhos. Tem uma frase que o mundo diz, né? Que filho não segura casamento. Eu concordo, mas eu, tipo assim, é uma realidade, mas eu não concordo, vamos dizer assim. Porque se tu fez um filho, tu tem responsabilidade com o teu filho. Ambos, né? O pai e a mãe têm responsabilidade com ele. Às vezes é necessário abrir mão, porque o que acaba querer, com um casamento? Normalmente uma traição, um adultério. É um desejo carnal, uma coisa que a pessoa julga ser boa. Eu abro mão disso pelo benefício do meu filho. E isso não vai ter preço no futuro dele. E nem é questão de preço, não vai ter valor. Sabe? O valor que um pai presente vai fazer na vida de um filho, você pode pegar a proporção de filhos criados em uma família saudável e de filhos criados em famílias não saudáveis. É completamente diferente. Você percebe, aquilo que já comentamos aqui, você percebe na chegada, mas o futuro, olha para a gurizada dessa nova geração. É claro, eu não vou querer que os pais cheguem naquele lugar onde eu fui criado, eu apanhei pouco, né? Eu também. Eu apanhei muito, mas apanhei pouco. eu não apanhei muito, eu corri bastante. Né? Mas nesse lugar ali, por ter sofrido muito, eu quis poupar o meu filho de dores, né? Isso é um problema também. A geração que nós estamos colhendo agora, a geração dos 20 e poucos, agora é essa geração que foi poupada e eles estão tendo dificuldade de viver uma vida com responsabilidade, viver uma vida com cobrança. Eles estão tendo dificuldade no trabalho, estão tendo dificuldade para sair da casa dos pais, porque existe uma quebra de... dá tudo pronto, né? E nós temos que entender que as nossas crianças, eles têm que fazer as coisas. Eles têm que ser criados com pais próximos. E de preferência com o pai e a mãe próximos. Ninguém disse que casar ia ser fácil. Devia ter pensado antes. Ninguém calcula. Tinha que ter prova de habilitação para casamento. Boa. Vem cá, deixa eu habilitar você aqui. Vem aqui. 30 dias de estudo todo dia à noite. E depois vamos fazer um test drive ainda para ver se é aprovado. Mas a gente brinca, né? Mas é uma coisa assim... É uma coisa tão séria, mano. Mas as pessoas levam tudo... Mas isso é quase que uma estatística, né? Eu tenho uma estatística que eu tenho um tio, né? Que ele é padre, né? E uma vez ele me trouxe uma informação que eu achei que... Porque eles fizeram um mapeamento, para eles é normal, né? Eles fizeram um mapeamento em que a cada 10 casamentos realizados pela igreja, apenas 2 sobreviveriam. 8 deles se desfariam durante a vida desses casais. De cada 10, apenas 2 sobreviveriam até um deles falecer ou até a morte os separe. Que loucura, cara. De 10, 8 apenas sobreviveriam. Mas para eles era normal. 2 sobreviveriam, né? 8 iam se exterminar. E para eles isso é aceitável, porque é o mundo indo pro lugar para onde o mundo vai e nós não temos o que fazer. E qual que é a nossa
a nossa lógica? É ensinar essas crianças. É crer na palavra que o Senhor liberou para aquele pastor lá no início, quando eu falei da minha conversão. Nós ainda vamos ver, e isso aqui é um tabu violento para a sociedade atual. Nós vamos ver jovens casando virgens. Aleluia. Nós vamos ver meninas casando virgens, meninos. Nós já estamos vendo. Nós já temos o privilégio de ver pessoas beijando pela primeira vez no altar. Isso me arrepia, cara. Porque isso era uma utopia. Não tinha como isso acontecer. E nós estamos vendo isso. E nós estamos criando uma geração que está indo para esse lugar. Aleluia. Esse é o processo ministerial. Glória a Jesus. Coisa que linda. lindo. Aqui, para nós encerrar então, deixa um recado aí para os pais que nos assistem. Bem objetivo aí, deixa um recado para eles, porque por mais que o assunto é criança, mas o foco é eles, não adianta, né? Uhum. Senhores pais, né? É sério agora. Senhores pais, isso é uma convocação dada pelo Senhor, pelo Criador de todas as coisas. Existem apenas 2 instituições que ele fundou, uma foi a igreja e outra a família. A família é o pai, a mãe e os filhos gerando pais, mães e filhos, criando avós, bisavós, tataravós, e isso não depende dos seus filhos, isso depende de você. Você é responsável pela criação da tua família e aonde ela vai chegar. Marido, seja o provedor, seja o homem que cuida da casa. Mulher, seja auxiliadora, sábia, que sabe conduzir uma casa. E filhos, obedeçam os seus pais. É mandamento do Senhor. Nós viveremos uma geração transformada. Aquilo que para o mundo é vendido como impossível é perfeitamente possível, se nós crermos nas bases e aplicarmos as bases. O Senhor tem grandes coisas para a vida daquele que se submete. Mas se você diz, eu não sou cristão, se submeta à lei moral que você aprendeu de alguém na sua família. E se você é o primeiro da sua família que vai cumprir, pode ter certeza que o Senhor é contigo. Aleluia. Deus abençoe. Que lindo. Glória a Deus, mano. A transformação do mundo depende do posicionamento de alguns. Aleluia. Nós não conseguimos mudar. Sabe, vamos mudar o mundo. Começa mudando a tua casa. Não, mano, que profundo. Eu tô sentindo Jesus aqui, ó. Você que nos assiste, nós vivemos isso, cara. Nós temos filhos, nós temos família, nós temos esposas e nós vivemos a plenitude de vida, cara, que Jesus prometeu, sabe? Cumprindo o estatuto, os mandamentos e a lei moral de Deus. Isso é maravilhoso. Alcione, obrigado. Obrigado por contribuir aí com a sua vida nesse podcast. Você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Envia para alguém, edifique a vida de algum pai, de alguma mãe. Envia aí para seus pais, você que é jovem, você que deseja também enviar para uma pessoa que você conhece, envia lá para ela ser edificada, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Giba, Samara. Um abraço. Deus abençoe.